Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia de quaresma. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, o Senhor tem sido a nossa força. E obrigado, Pai, por poder fazer essa devocional todos os dias, lendo a Tua palavra, encontrando quem Tu és nessa palavra, encontrando a mim mesmo dentro dessa palavra, encontrando o lugar que eu vivo nessa palavra e o que eu devo fazer dentro dessa palavra. Deus, obrigado porque o Senhor tem tocado em muitos corações. Muitas pessoas têm aprendido de uma forma diferente a buscar o Senhor através da Bíblia. Obrigado, Deus, pela vida que o Senhor nos dá, e porque a Tua palavra é viva e ela fala de uma forma pessoal para cada um. Fala conosco, Senhor, nesse momento da devocional. A gente vai estudar o Evangelho de João, capítulo 4. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações e nos guiando através da Tua palavra. E principalmente, Pai, que o Teu Espírito Santo, assim como a gente cantou, Pai, que o Espírito Santo encha as nossas vidas, que o Seu Espírito Santo transborde nas nossas vidas, que o Teu Espírito Santo ensine, revele o pecado em nós, Pai. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Senhor, derramar do Teu Espírito Santo, da Tua graça. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Bom, pessoal, a gente vai estar fazendo então a devocional hoje, o dia 7, João capítulo 4, versículo 1 até o versículo 26. Vou colocar aqui na tela para a gente ler junto o texto, que é o mesmo que está aí na sua devocional, tá? Então vamos lá, vamos ler junto aqui. Eu vou ler o texto para vocês, aí depois a gente vai buscar as respostas juntos, tá? A gente vai buscar as respostas juntos. Vamos lá, calma aí, deixa eu só deixar o microfone de vocês livres para vocês abrirem e desabrirem a hora que vocês quiserem, tá bom? Vamos lá. Então, dia 7, João 4, versículo 1 a 26. A palavra de Deus é assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você soubesse e conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água, teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? O poço é fundo. É água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água.
Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Esta está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém, muito bem. Então assim, vamos lá, esse é o nosso texto, né? Esse aqui é o nosso texto, vou deixar o nosso texto aqui e vamos agora juntos, vamos estar encontrando as respostas juntos, né? Todos nós aqui, acho que a maioria aqui já deve ter feito as respostas da sua devocional. Vamos ver aqui algumas respostas. Aí depois que a gente tirar as respostas, eu vou trazer algumas coisas importantes dentro dessa história para a gente acrescentar um pouquinho mais na nossa devocional, tá bom? Então vamos lá. Olhando para esse texto, esse texto hoje tem bastante resposta, hein? Quero ver bastante resposta. Primeira pergunta: quem é Deus dentro desse texto? Né? A gente já sabe que o mesmo Deus em todos os textos, né? A gente não está procurando um Deus diferente. A gente está procurando uma qualidade de Deus diferente em uma história para outra. Né? Todos os dias a gente pode encontrar uma qualidade diferente de Deus, né? A Bíblia fala que a gente vai passar a eternidade com Deus, né? E você sabe o que a gente vai fazer durante a eternidade? A gente vai conhecer a Deus. Mas como assim? Não dá para eu conhecer tudo aqui na Terra? Não, não dá. O nosso Deus é tão maravilhoso, é tão grande, que a gente vai passar a eternidade conhecendo e não vai acabar ainda, né? Porque ele é eterno, ele é infinito, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta: quem é Deus? Quem encontrou uma resposta aqui? Quem é Deus? Vamos lá. Jesus Cristo, o Messias. Amém. Ó, Roseli respondeu então: quem é Deus? Jesus Cristo, Messias. Perfeito. Esse é o nosso Deus. Quem mais? Vai lá, Tia Nair. Eu pus assim, eu pus o mesmo que a Roseli, mas achei uma outra pergunta que fala assim, que Deus é aquele que dá aquela água viva. Perfeito, perfeito. Deus é aquele que dá água viva. Que mais? Alguém encontrou uma resposta diferente? Quem é Deus dentro desse texto? Alguém? Mais? Pessoal, ó, mais uma vez, né? Não tem problema de você encontrar respostas iguais, não tem problema. E não tem problema de você encontrar uma resposta diferente, né? O importante é que você encontre uma resposta. E se você não encontrou nenhuma resposta, você está aqui nessa devocional, você vai sair daqui com 10 respostas. Aí você escolhe uma, tá bom? Quem mais? Alguém mais encontrou alguma outra resposta? Não?
eu coloquei uma resposta assim, né? A minha resposta principal é essa, né? Deus é aquele que se importa comigo, né? Por quê? Porque, assim, Jesus, ele estava falando aqui no texto que ele estava indo de uma cidade para outra, então ele estava indo para um percurso. Mas ele deu uma paradinha, mas a paradinha dele foi estratégica. Por quê? Porque ele queria falar com essa mulher, né? Ele sabia que ele ia encontrar com essa mulher. E por mais que ela não fosse nada, não fosse ninguém, não fosse nada muito importante, esse Jesus, ele se importou com a necessidade dessa mulher. E eu olho isso para mim, né? Eu vejo que Jesus, ele se importa comigo, né? Então, Deus é aquele que se importa comigo. Deus é aquele que, mais uma resposta, Deus é aquele que ouve as pessoas, né? Jesus sentou aqui e começou a conversar com as pessoas. Deus é um Deus que se move, olha só, Deus é um Deus que se move, ele não ficou parado, ele estava lá na Judéia e ele foi em direção à Galiléia, passou na Samaria. O nosso Deus não é um Deus parado, nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que se move. O que mais? Deus é aquele que quer matar a nossa sede da alma. Deus é aquele que quer matar a sede da alma. Deus é aquele que quer saciar o nosso coração, não só o nosso estômago, não é verdade? Aonde estavam os discípulos aqui, pessoal? Eles foram fazer o que, os discípulos? Foram comprar comida, eles foram encher o estômago, né? Só que Jesus estava preocupado em encher a alma e o espírito das pessoas, né? Nosso Deus é aquele que quer saciar o nosso espírito. Depois a mulher samaritana muda de conversa, começa a falar sobre adoração. Quem é Deus aqui nesse texto? É aquele que deve ser adorado em espírito e em verdade, não é verdade? Ele é aquele que deve ser adorado, né? Quem mais? Quem é Deus dentro desse texto? Versículo 21 diz assim: Jesus declarou: creia em mim, mulher. Ou seja, quem é o nosso Deus? Nosso Deus é o Deus que nós temos que crer, né? Nós temos que crer nesse Deus. O que mais? Versículo 10, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, quem lhe está te pedindo, você teria lhe pedido e ele teria dado água viva. Então, quem é o Deus? Deus é aquele que nos dá o dom da vida, né? Deus é aquele que nos dá o dom da vida. Tantas respostas, né? É aquele que a própria água viva é Deus. Se você falar assim, quem é Deus? Deus é água viva. Amém, verdade. Deus é essa água viva que vem do céu e que sacia a nossa sede espiritual, né? Deus é aquele que sacia a nossa sede espiritual. Deus é aquele que é profeta. Está escrito aqui a mulher, versículo 19. A própria mulher disse: o Senhor é profeta. E realmente, Jesus, ele era profeta, ele era rei e era sacerdote ao mesmo tempo, né? Então, esse era o nosso Deus. Quantas respostas que a gente tem aqui, né? Então, assim, todas essas são possíveis respostas. Vamos lá para a segunda pergunta, então. Olhando para esse texto, vocês entenderam, né? Essa segunda pergunta, ela é muito importante, porque com essa segunda pergunta, a gente acaba entrando dentro do texto. A gente se conecta com o texto, né? Porque o texto não é só uma leitura que a gente está fazendo de um livro. Não. Quando você responde essa pergunta, quem sou eu? Eu sou tal, eu sou isso, eu sou... Você está entrando nesse texto, você está fazendo com que o texto tenha uma ligação muito forte com você mesma, né? Então vamos lá. Segunda pergunta. Quem sou eu dentro desse texto? Vamos lá, quero ouvir as respostas. Eu quero ser aquela que nunca mais quero ter sede. Isso, aquela que vai ter a sede saciada, nunca mais terá sede. Vai lá, Tia Magá. Seu microfone está desligado ainda, tia. Seu microfone está desligado. Tem um microfoninho que precisa apertar aí. Acho que eu estou mandando uma mensagem para você. Aperta na mensagem ali. Não aparece? Aí, pronto. Fala, Tia Magá. Pronto, Pode falar. eu
eu sou como a mulher samaritana que pergunta: onde posso conseguir essa água viva? Perfeito, perfeito. Eu sou realmente essa pessoa que está procurando a água viva. Muito bem. Quem mais encontrou uma resposta? Alguém mais? Eu coloquei quem adora Jesus Cristo e reconhece que Ele é o Senhor e Salvador. Amém. Porque agora eu conheço em espírito e em verdade. Amém. Perfeito, perfeito. É isso. Você se encontrou dentro de uma posição. Eu acho que assim a Camilinha e a Tia Magá acharam se acharam numa situação um pouco antes de conhecer a Jesus. A Roseli já se encontrou dentro do texto de uma posição depois que encontrou a Jesus, né? Reconhecendo em espírito e em verdade. Perfeito, perfeito. O que mais? Alguém mais encontrou mais uma resposta? Já mais uma vez. Pode falar. Quem vai falar? Não? Então, assim, o que eu quero falar, assim, se você encontrou a resposta de alguém que já falou aqui, não tem problema, né? Eu já falei para vocês, não precisa encontrar todas as respostas. Não precisa, você só precisa encontrar uma. Como eu sou teólogo, tal, assim, então, eu olho e começo a procurar todas as respostas, né? Eu tenho que me esforçar para encontrar só uma. Eu tenho que fazer uma força. Falando, não, Joel, para de pensar. É só uma, é só uma. Eu tenho que fazer muita força para encontrar só uma. Vai, mãe, fala. O mundo é representado pela samaritana que foi tirar água do poço. Perfeito. Não, perfeito. Ela já passou para a terceira pergunta, então. O que é o mundo? O mundo é a mulher samaritana que foi tirar água do poço. Muito bem. O que mais? Terceira pergunta. O que é o mundo? Alguém mais? Fala, Roseli. Se for sobre o mundo, eu coloquei assim, aqueles que questionam e não creem no poder de Jesus, assim como a mulher samaritana não acreditava, né? E aqueles Isso. que adoram o que não conhecem, os idólatras. Isso, exato, exato. Esse é o mundo. Quem mais? Vai, Tia Nair. Eu pus assim, vocês, samaritanos, adoram os que não conhecem, e nós, cristãos, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Isso mesmo, isso mesmo. Tá certinho. Quem mais? Vai lá, Tia Mioi. Coloquei, o mundo é tão incrédulo que essa mulher estava em frente de Jesus e estava falando que ele ainda viria. Daí Jesus disse que ele era ele. Ou seja, né, o mundo é cheio de gente que não consegue enxergar que Jesus está perto, né? Muito bem. Tia Magá. Tia Marga, achou uma resposta, tia? Ixi, ela travou. Ela nem se mexe. Para mim, Fala. Fala, tia Maga. Seu microfone desligou. Aí, pronto. Pode falar. Pronto. Eu achei que no mundo há poços de água que não saciam a sede, mas há também uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, e quem dela beber nunca mais terá sede. Uau! Uau! Fantástico! Essa resposta foi muito boa. Nem tem aqui que tem um monte de poço, mas realmente o mundo é um lugar que tem um monte de poço, mas que só tem um que vai dar a vida eterna. Perfeito! Perfeito. Alguém mais encontrou uma resposta diferente? Eu Vai lá, coloquei Camilinha. assim, pastor.
O mundo são as pessoas que não conhecem Jesus, que estão perdidos, são incrédulos, mas que estão sedentos por algo, pois não conhecem Deus. Perfeito, perfeito. Minha resposta é parecida com a da Camila. A minha resposta é: o mundo é cheio de pessoas sedentas de Deus. E aí eu fiz uma referência. Anota aí se você está com o caderno na mão, anota aí Salmo 42. O Salmo 42, ele fala assim, versículo 2 e 3. Diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento. De dia e de noite me perguntam o tempo todo: onde está o meu Deus? Né? Ou seja, a minha alma tem sede de Deus, mas só que eu não estou achando ele. Eu estou procurando em lugares errados, em poços errados. E aí ele fala assim: as minhas lágrimas, que a lágrima também é água, né? Quando a gente chora água, né? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite, perguntando o quê? Aonde está o meu Deus? Né? Então o mundo é um lugar de pessoas que estão com sede de Deus, mas estão procurando em lugares errados, né? Mas tomara que todo mundo encontre o lugar certo, né? Vamos lá. Última pergunta, então. Olhando para tudo isso que a gente viu, o que eu devo fazer? Olhando para tudo isso, o que eu devo fazer? Deixa eu ver. Vai lá, Tia Nair, pode falar. Está aberto o Eu pus microfone. assim, mostrar para as pessoas que Deus, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso mesmo, isso mesmo. Eu também coloquei essa resposta. O que eu devo fazer? Devo adorar a Deus em espírito e em verdade. Quem mais? Vai lá, Tia Mioi. Eu coloquei assim: estar sempre atenta para que quando Jesus voltar, eu reconheça de imediato. Não fiquei nessa mulher que estava em frente de Jesus e não reconheceu. Amém, amém. Como você você respondeu a primeira pergunta, você fez a sua última pergunta conectada com a primeira, né? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Quem mais? Quem mais encontrou uma resposta? O que eu devo fazer? Diante dessa palavra, o que eu devo fazer? E conhecer que Jesus é o Messias. Amém, amém. Perfeito. É isso mesmo. Reconhecer que Jesus é o Messias. Muito bem. Quem mais? Alguém encontrou alguma resposta diferente? Vai lá, Roseli. Continuar estudando, né, a Bíblia, para continuar bebendo dessa água viva. Amém, amém. Dessa fonte correta. Amém, perfeito. Quem mais? Alguém quer trazer uma outra resposta diferente? Aí, será que eu estou no áudio? Tá sim, pode falar, Tia Magá. Eu devo buscar compreender que Deus é espírito e verdade. É isso que eu estou fazendo nessa quaresma. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Aí depois, então, assim, é só para vocês deixar bem claro, né? Essa forma dessas 4 perguntas, elas ajudam a gente a entender um pouco do texto, né? Às vezes o texto é tão complicado, e eu queria dizer para vocês, às vezes, a gente lê a Bíblia, aí quando aparece uma coisa que a gente não entende, a gente cria um bloqueio para aquele texto. Mas por que precisava falar disso? Aí você cria um bloqueio, você fecha todo o texto, você deixa de compreender todo o texto, porque uma coisa que você não entendeu, te inculca na cabeça que você para de ler tudo. Você entende? Então, assim, então esse texto, essa forma de fazer devocional, ela ajuda você em olhar para o texto e tirar alguma coisa do texto, alguma coisa boa, e você vai conectando e você percebe que Deus está falando com você, tá? Deixa eu falar algumas coisas interessantes desse texto aqui da mulher samaritana, né? Primeiro, Jesus, ele estava com seus discípulos batizando, né?
O versículo 1 e versículo 2 fala que Jesus e seus discípulos estavam batizando até mais do que o João Batista, né? E os fariseus, quem são os fariseus? Os fariseus eram os mestres da lei. Eles eram religiosos que protegiam a cultura da religião judaica. Então, todo mundo que interferisse na religião judaica, eles ficavam bravos e eles atacavam, né? Então, assim, eles iam atacar Jesus. Então, Jesus estava batizando com os seus discípulos. E é interessante que ele fala assim, versículo 2, não é que Jesus estava batizando, mas os discípulos é que estavam batizando, né? E eu acho isso muito interessante, porque a ordem de Jesus para os discípulos é que os discípulos batizassem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como fala lá em Mateus 28. Ide por todo o mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus já estava praticando isso aqui. Jesus ele estava na Judéia e ele ia para Galiléia. E no meio do caminho tinha Samaria. Só que os judeus não gostam dos samaritanos. Então, para evitar o meio que é os samaritanos, os judeus às vezes davam uma volta, né? Você já teve que dar uma volta maior porque você não queria passar em algum lugar? Sabe, tem uma ruazinha que é perigosa. Aí você dá uma volta maior para você não passar por lá. Então, Jesus quis passar por lá. Né? Então, Jesus, ele tinha uma razão, ele tinha uma intenção quando ele foi passar pela Samaria. Então, quando ele passou pela Samaria, ele parou numa cidade chamada Sicar e ele sentou naquele lugar. Eu não sei se você sabe, mas todo o texto da Bíblia, quando Jesus fala assim, Jesus sentou, é porque ele estava se preparando para ensinar. Então, no Sermão do Monte, Jesus sentou. Quando Jesus falou com a mulher adúltera, queriam apedrejar ela, Jesus sentou, né? Então, toda vez que Jesus senta é porque ele vai ensinar alguma coisa. Então, Jesus sentou no poço e aí a mulher apareceu. Que hora que era a hora que Jesus sentou e que a mulher apareceu? O texto diz ali no versículo 6 que era por volta do meio-dia, né? Agora eu pergunto para vocês, se você mora num deserto e você só tem um lugar para tirar água, que horário que você iria buscar água no poço? Eu acho que você ou iria de manhãzinha que o sol tá fraco, ou à tardezinha que o sol já tá fraco, né? Tá bem fraquinho. Por que que uma pessoa iria meio-dia no poço pegar água? É horário que não tem ninguém. É horário que não tem ninguém. eu não quero ver ninguém, né? Você já foi no mercado com essa cabeça assim, eu quero ir no mercado, não quero ver ninguém. Eu não quero encontrar ninguém que eu conheço. Chega lá, dá de cara com alguém. Chega lá, dá de cara. Uma vez eu estava indo passear com as minhas filhas e com a Débora, aí eu peguei uma roupa rasgada, uma roupa feia, assim. Eu vou assim mesmo, que eu gosto de ir do jeito que eu gosto. A Débora falou, vai que você encontra alguém. Ah, não encontrei ninguém, não. Chegou lá no shopping, encontrei com o pastor de não sei da onde, que me viu com aquela roupa rasgada, de chinelo. Né? Então, quando eu vou no assim, mercado de pijama, pastor. Eu quero ir no mercado aqui rapidinho, eu falo, eu vou de pijama mesmo. Meu Deus. Daí sempre encontra. Né? Então, o que acontece, né? Jesus, ele acabou encontrando, né, com essa mulher samaritana e ela começou a conversar com Jesus ao meio-dia. Por quê? Porque essa mulher não queria ver ninguém. Por que ela não quer ver ninguém? Porque ela tinha vergonha dela mesma. Ela tinha vergonha que ela era uma mulher que ela foi cancelada pela sociedade. Né? Ontem, lá no Rice à noite, teve um pastor chamado Daniel. Ele trouxe uma palavra chamada a cultura do cancelamento. Foi muito legal, pessoal. Depois eu mando o link para vocês, dá para assistir no YouTube. A cultura do cancelamento é assim:
por exemplo, nós somos todos da igreja aqui, né? Aí, de repente, uma pessoa aqui fez uma coisa errada, né? Vamos dizer, uma pessoa fez uma coisa errada. Vou dar um exemplo da Camilinha, porque a Camilinha é mais próxima aqui. Camilinha fez um negócio errado. Falou mal de alguém. Aí você faz assim, não gosto mais da Camilinha, não quero mais ver ela, não quero mais falar com ela, não quero mais chegar perto dela. Você cancelou ela por conta de um erro que ela fez. Você entende? Às vezes, nós somos cancelados pela sociedade. Ontem eu vi vários testemunhos de pessoas que falaram assim, depois que eu comecei a andar na igreja, as pessoas, meus amigos, começaram a me cancelar. Não me chamava para as outras coisas, não queria andar comigo, né? Mas aí eu penso, né? Você foi cancelado por uma coisa boa. Mas às vezes somos nós que cancelamos as outras pessoas, né? Porque uma coisa errada que a pessoa fez, a gente cancela ela das nossas vidas, né? Eu vou dar um exemplo político. Eu não gosto de entrar em política, tá, pessoal? Não gosto. Mas eu acho interessante pensar dessa maneira. Você fala assim, o Lula foi corrupto, roubou, cancela. O PT tem que ser eliminado da face da terra. Mas quantas coisas boas ele fez? Quantas boas? Será que o Partido dos Trabalhadores fez vários trabalhos bons? Mas por causa de uma ou duas que é coisa ruim que a gente viu, a gente cancela ele. O Bolsonaro é bom? Talvez o Bolsonaro seja bom, mas por causa de uma ou duas palavras que ele falou, as pessoas cancelam ele e não querem mais ouvir falar dele. Você entende? Às vezes, nós vivemos essa cultura do cancelamento. Nós taxamos as pessoas e ignoramos elas por um erro que elas fizeram. A gente cancela as pessoas, né? E eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso. Essa mulher samaritana, ela se sentia cancelada pela sociedade. Por isso que ela ia buscar água no pior horário. Ela devia se queimar, ela devia ter a pele toda queimada, porque ela ia buscar água ao meio-dia. Ela tinha vergonha dela mesma, mas Jesus não tinha vergonha dela. Jesus estava lá para que ela pudesse encontrar uma água verdadeira. Quando Jesus começa a conversar sobre a água, é interessante, né? Porque a gente está falando de duas águas diferentes aqui. A mulher está falando da água, que é água de beber. E Jesus está falando de uma outra água. Que água é essa? É a água que sacia a nossa alma, o nosso coração. É a nossa fé em Cristo Jesus. Essa água que Jesus está falando é a nossa fé em Cristo Jesus. Por quê? Então quer dizer, pastor Joel, que se eu encontrar com Jesus e viver com Jesus, eu não vou precisar de mais nada nesse mundo? Não, você vai precisar. Você vai precisar tomar remédio, você vai precisar tomar vacina, você vai precisar das pessoas, você vai precisar do seu salário, da sua aposentadoria, você vai precisar das coisas. Mas alguma coisa no meu coração vai estar satisfeita. E sabe, pessoal, o que eu mais quero na vida de vocês? Que vocês encontrem uma satisfação aqui dentro. Porque aqui fora pode até faltar, mas se aqui dentro estiver saciado, se aqui dentro estiver feliz, o mundo pode cair, mas tudo bem, aqui dentro eu tenho a minha sede saciada. Então Jesus estava falando sobre duas águas, uma água natural e uma água espiritual. E as duas águas são essenciais para nós, né? Alguém consegue viver sem água? Impossível. Impossível viver sem água. Agora eu pergunto, é possível viver sem Deus? É. Tem tanta gente no mundo aí vivendo sem Deus. E eles acham que dá para viver sem Deus. Mas nós que estamos estudando a palavra, nós temos que olhar e falar assim, não dá para viver sem Deus. Não dá. Há muitos anos você viveu sem Deus. Agora, eu quero que você aprenda que sem Deus não dá para viver. Deus, assim como eu preciso da água, eu preciso de Deus na minha vida. Uma outra coisa legal que eu encontrei nesse texto, né? Eu perguntei para vocês, aonde estavam os discípulos? Os discípulos estavam buscando comida. E Jesus ficou ali para conversar com a mulher. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Um dia eu li um livro muito legal, né? O livro se chama A Tirania da Urgência.
a tirania da urgência. Por quê? A gente vive correndo atrás da urgência, né? Ai, tem que fazer comida, ai, tem que fazer isso, ai, tem que comprar aquilo, ai, tem que arrumar isso, ai, tem que arrumar aquele outro, ai, tem que dar comida para não sei quem, ai, tem que fazer isso, ai, tem que fazer aquilo. E aí você fica a vida inteira correndo atrás da urgência. A urgência é um saco furado, porque nunca vai acabar a urgência. Você entende? Você corre atrás da urgência e você nunca vai parar de correr atrás da urgência, né? A Camila sabe, a Camila trabalha em hospital. Tem problema no hospital? Claro que tem. Em todo lugar tem problema, todo lugar tem gente doente. Vai acabar um dia? Não. Vai chegar um dia onde o hospital vai ficar vazio, vai falar assim, ó, hoje não tem doente. Não tem. Urgência. Vai ter a vida inteira. A pergunta que eu faço para vocês é, vocês estão buscando só o que é urgente? Ou vocês estão parando um pouco do urgente para buscar o que é importante? Sabe, pessoal, às vezes a gente fica correndo atrás de um saco furado e a gente acaba não investindo naquilo que é importante. Aí vou falar para vocês o que é importante, pessoal. Sabe o que é importante? É a sua família, é os seus filhos, é o seu casamento. A gente vive correndo atrás das outras coisas. A gente já corre atrás de roupa, corre atrás de comida, aí tem que comprar isso, tem que arrumar aquilo, tem que pagar isso, tem que fazer aquilo outro. Aí quando você gastou toda a sua energia com aquilo que é urgente. Aí quando chega o que é importante, aí você está cansado. Aí sabe o que você faz? Vou assistir televisão e dormir. Não é verdade? Pessoal, a gente precisa aprender isso. Os discípulos, Jesus não pediu para os discípulos ir comprar comida. Mas acho que os discípulos estavam com fome e eles falaram, ó, Jesus, fica por aí que a gente vai buscar comida. Jesus não estava procurando urgente. Jesus estava procurando o que era importante. E o que era importante para Jesus era conversar com essa mulher. E mesmo que ele passasse um pouquinho de fome, ele estava procurando aquilo que é importante. E é por isso que na quaresma a gente faz jejum. Sabe? Por que a gente faz jejum, pessoal? Para deixar de correr um pouco atrás das nossas urgências e começar a correr um pouco atrás das nossas importâncias. E olha só, vocês estão aí fazendo jejum, escolheram algum item de jejum, para quê? Para que você possa encontrar, olha quantas coisas legais que a gente está encontrando dentro de um textozinho pequenininho da Bíblia, encontrando coisas tão boas. E isso aqui eu vou dizer para vocês, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Urgente, almoço, você tem que fazer todo dia. Mas assim, isso aqui é importante. E a gente só está falando 40 dias. Vamos fazer 40 dias juntos, né? E para vocês terem ideia, né? A Débora, aqui em casa é assim. Eu escolho o jejum da Débora e a Débora escolhe o meu jejum, né? E ela mandou eu tirar todos os videozinhos que eu assisto, né? Que eu assisto de assistir a série, televisão, fica vendo vídeo de aquário, de peixe, de pesca, né? E eu tirei tudo isso. Aí um dia eu tava com raiva, que eu falei, poxa vida, eu podia estar assistindo um vídeo, né? Aí eu peguei um livro e comecei a ler. Acabei o livro em 2 horas. Eu li um livro de 260 páginas em 2 horas. E eu falei assim, eu podia ter assistido 6 capítulos. Eu li um livro inteiro. Teve uma quaresma que eu tirei todas essas coisas de Instagram, de Facebook. Eu tirei, durante a quaresma eu li 7 livros. Então, assim, a gente precisa pensar nessas coisas do importante e do urgente, tá? E a última coisa que eu queria falar para vocês é sobre a adoração, né? Aqui a gente tem praticamente 2 conversas aqui. Uma que Jesus e a mulher fala sobre a água e a outra que Jesus fala sobre a adoração, né? E aqui, quando a mulher fala assim, ô, seu Jesus, é o seguinte, aonde que a gente deve adorar, né? Vocês falam que é para adorar lá em Jerusalém e a gente samaritano fala que é para adorar em outro lugar. E Jesus, ele fala assim, né? Que vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Ou seja,
Às vezes a gente adora tantas outras coisas, né? A gente adora várias outras coisas. Outro dia, uma irmã querida falou para mim assim, pastor, por que eu não posso falar que eu adoro o pastor Joel? Falei, não, porque adorar é só a Deus. Adorar é só a Deus, né? No sentido de que, nessa adoração de adorar, no sentido de prestar culto, de buscar só a Deus. Isso aqui é adoração, né? Agora, quando a gente fala assim, eu adoro comer berinjela, não é que eu adoro, não é que eu pego a berinjela e fico ajoelhado na berinjela, falo, oh, berinjela, grande é a berinjela no meu coração. Não, não, não. Quando eu falo eu adoro a berinjela, que eu falo assim, eu amo comer berinjela, eu amo pescar, eu amo ir na igreja, né? Então, assim, são coisas que eu amo. Às vezes eu troco amo com adoro. Eu adoro ir na igreja, eu adoro as minhas clássicas, eu adoro as minhas tias, né? Eu adoro, no sentido de que eu amo. Mas aqui nesse texto a gente está falando de uma adoração diferente, né? Quem é o único Deus da sua vida que você adora? É esse Deus, Jesus Cristo, né? Eu não posso dividir o trono de Deus com nenhuma outra coisa, nenhuma outra pessoa. É isso que a Bíblia está falando. Isso que é adorar em espírito e em verdade. É adorar com todo o meu coração. É adorar em espírito, mas é adorar em verdade. É adorar com a minha mente, mas é adorar com o meu coração. É adorar com o meu corpo, mas é adorar também com o meu espírito, né? Em espírito e em verdade, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, eu quero te adorar, né? E Jesus, depois a mulher fala, Jesus, eu sei que o Messias vai vir. O Messias está na sua frente, camarada. Presta atenção. Né? Então é importante a gente ver que o nosso Deus, pessoal, o nosso Deus está mais perto do que a gente imagina. Às vezes a gente para e fala assim, nossa, esse Deus deve estar tão longe. Ele está cuidando dos refugiados da Síria. Ele está cuidando ali do pessoal que está sofrendo dos refugiados, sei lá, né? Mas não, Deus está muito mais próximo do que a gente imagina, porque o nosso Deus, ele é onipresente. Ele está em todo lugar. E ele está aí com você, ele está aqui comigo, ele está viajando na internet aqui com a gente e ele está entrando na casa de cada um de nós. Porque Deus é onipresente, ele está no mesmo, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Amém? Muito bem, pessoal. Então, escrevam a sua frase, né? Peguem todas as suas respostas. Quer dizer, uma resposta de cada pergunta, tá? Não é para responder todas as perguntas. Achar todas as respostas. Compila um parágrafo ou compila uma oração e você manda no seu grupo para você abençoar as outras pessoas. Puxa, pessoal, tenho sido tão abençoado com a frase de alguns de vocês. Nossa, o que vocês escrevem tem me edificado tanto, me acrescentado tanto na minha vida, né? Então, que a gente possa compartilhar aquilo que Deus está falando com a gente. Amém? Alguém tem algum pedido de oração? Amém. Alguém tem algum pedido de oração? Não? Ixi, Camilinha. Camilinha, seu microfone, não sei o que aconteceu, que ele não tá... fala. Eu queria pedir, agora foi? Eu queria pedir Foi. oração pela minha prima, né? Ela chama Cláudia Jamagucico. O marido dela morreu, né? Esse mês e ela é muito jovem, né? Ela tem 34 anos. E aí ela tá sofrendo muito, porque ela ficou viúva com 3 filhos, né? E ela tá lá no Japão, sozinha. Então, ela, né? Pediu oração. Ela já conheceu a Jesus um dia, né? Ela tá afastada, mas eu creio que ela, né? Vai voltar para Tá bom, vou orar pela Cláudia. Alguém mais tem algum pedido de oração? Não? Tá bom, vou orar pelo jejum de vocês, tá, pessoal? Para vocês conseguirem aguentar firme. Calma que só falta mais 33 dias. Olha só. Mais 33
15 dias está Ai, acabando. ai. Tá quase. Vamos orar então, pessoal. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela devocional de hoje. Muito obrigado porque nós podemos encontrar as qualidades do Senhor no texto da Bíblia, entender um pouquinho melhor sobre esses textos que a gente está estudando. E eu peço, Deus, que o Senhor esteja derramando da Tua graça, do Teu amor sobre as nossas vidas. Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, pelo Teu amor e porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Abençoa a vida da Cláudia, Senhor, que perdeu o marido, que o Senhor esteja cuidando dela, dos seus filhos, que o Senhor esteja abençoando e consolando também o coração da Cláudia, que ela possa estar experimentando mais do teu amor e que se ela um dia conhecer o Senhor, que ela possa voltar para os teus caminhos, de te conhecer mais profundamente, Senhor. Te agradecemos também pelo jejum que a gente está fazendo da Quaresma, que o Senhor possa estar ajudando a gente a vencer e a suportar todas essas dificuldades que a gente está passando e encontrar o que é importante e não se afogar naquilo que é urgente, mas buscar aquilo que é importante. Obrigado, Deus, pela vida de cada um que está aqui, que o Senhor continue a guiar as nossas vidas nos teus caminhos. Oramos tudo isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Muito bem. Tá bom. Deus abençoe, então, pessoal. A gente se vê na quinta-feira, então, mais uma vez, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Até quinta-feira, então. Tchau, pessoal.